Caríssimo amante da corrida, você já pensou que a resposta para os seus problemas na corrida pode estar na sua boca? Você acredita que ir ao dentista pode te ajudar a correr mais rápido? Será que o problema da sua corrida está nos seus dentes? Se você quer saber algumas dicas sobre como a odontologia do esporte pode te ajudar, fica até o final desse vídeo, que a doutora Cristal vai nos contar detalhes sobre os seus dentes que vão te ajudar a correr melhor. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco e nesse dia 1º de março nós temos a honra de começar trazendo aqui a professora a doutora Cristal Fernandes para a gente poder entender como que a odontologia do esporte ajuda na nossa corrida. Eu conheci através do Instagram e aí quando ela colocou o currículo dela em uma das fotos, eu falei assim, eu tenho que entrevistá-la porque tem muito para acrescentar aqui para o canal. Ela é doutora em odontologia, mestre em clínica odontológica e é especialista em dentística e prótese dentária e está terminando a sua especialização em odontologia do esporte. Se você tem esse interesse em saber como que a odontologia pode te ajudar, inscreva-se aqui no canal, você continue recebendo informações relevantes em relação à sua corrida, como hoje. No mês de fevereiro, nós entrevistamos alguns profissionais da área da saúde ligados à corrida e eu não pensava em entrevistar alguém da odontologia até ver o seu currículo lá no Instagram. Fevereiro acabou, março começou, você vai juntar as duas coisas. Começamos o mês em homenagem às mulheres e terminamos o mês de fevereiro entrevistando os profissionais da área da saúde. Mas eu queria, Cristal, que você pudesse se apresentar para o pessoal, além do seu currículo. Bom, então, né, como você já falou, Vitor, eu sou Cristal, além de dentista, né, sou corredora, e aí daí que partiu a vontade mesmo, né, de estudar e de aprender um pouquinho sobre essa área da odontologia, que inclusive muitos dentistas ainda desconhecem, né? Para mim não é novidade, né, assim, o seu espanto, digamos assim, né, de ter tido a curiosidade, né, de fazer essa entrevista por não conhecer tanto essa correlação, porque eu já, de antemão, já te digo, né, que é uma área que os próprios colegas de profissão também não conhecem, né, muitas vezes. E aí, como amante, né, da corrida, acaba que todo o estudo, tudo sempre vai puxando um pouquinho para essa área mesmo, né, e sempre enfatizando mesmo, né, já que é um esporte aí que eu já pratico, e acaba que a gente vê, né, a gente, inclusive, que corre, costuma, né, buscar profissionais que também tenham essa atividade, né? Também tem um esporte aí, de repente, que não seja exatamente o mesmo exercício, a mesma atividade física, o mesmo esporte, mas que tenham alguma veia aí relacionada, né? Para ter essa vivência mesmo, que eu acho que é importante. Uma coisa, né, Cristal, que a gente normalmente vê na mídia é, como você comentou, olha, tal atleta olímpico, tal jogador de futebol estava com um problema dentário, uma infecção e que estava atrapalhando o rendimento dele. E aí eu gostaria de começar esse bate-papo te fazendo exatamente essa pergunta. Como que a odontologia do esporte pode ajudar no desempenho da corrida? Se a pessoa consegue ter alguma melhora na corrida por conta da odontologia do esporte? Então, na verdade, a gente pode citar aí 3 situações, né, principais, digamos assim. Então, a primeira delas você já falou aí muito bem, que é o que a gente mais vê realmente, né, em termos de mídia, essa questão de infecção, inflamação de origem odontológica ou de origem dentária, que vai estar interferindo na saúde do atleta como um todo. E aí eu vou falar de cada uma separado depois, tá? Uhum. Na questão da orientação em conjunto com outros colegas, né, da área esportiva, então nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, médico. E, além disso, ainda existe, né, um exame que a gente pode fazer, que é um exame de perfil genético, onde a gente também vai pegar algumas informações que são importantes, né? E aí eu até digo, né, que para a odontologia talvez é o que a gente menos correlacione, porque a gente só vai ter uma correlação mais voltada realmente para essa questão de inflamação e de infecção, mas para a área da nutrição, para a área da fisioterapia, do educador físico, a gente tem correlações diversas aí que a gente possa fazer. Se a gente pensar essa questão, né, de inflamação e infecção, a maioria das doenças, né, odontológicas, elas têm um perfil que a gente chama, né, de infecto inflamatório. Então, aí as inflamações periodontais, que são inflamações da gengiva,
e do osso, né, que dá suporte ao dente, e as inflamações, as infecções, né, no caso endodônticas, que é o famoso tratamento de canal, que a gente também tem uma grande presença ali de bactérias, e a gente acaba achando que, por se tratar de um dente específico, né, muitas vezes, que isso não vai interferir de forma direta na saúde do atleta. E, na verdade, até, né, muito já se vem falando aí hoje em dia, até de questão de bacteremias mesmo, né, que vão através da corrente sanguínea e aí tem essa inflamação aí, né, no corpo todo, mas acaba que fica aquela coisa, né, tô aqui, tô com um dente incomodando, ou tô com inflamação em um dente e acaba deixando para depois, ou às vezes se você está falando de um atleta, né, que é um atleta de elite ou que está muito próximo de uma prova, vai deixando para depois, porque aquele momento ali não é um momento de parar para fazer o tratamento, e às vezes, né, se a gente pegar, assim, como eu falei, né, um atleta olímpico, ele está ali, se preparou durante 4 anos, e às vezes, na véspera da prova, se ele tiver um processo agudo dessa inflamação ou dessa infecção, isso tira ele de uma competição, por exemplo, como as Olimpíadas. Lógico que aí, como eu disse, né, a gente está falando de uma situação extrema, mas se a gente pensar, nós, atletas amadores, né, você vai, comprou uma passagem para uma prova, se inscreveu, fez aquele treinamento, e aí, quando chega na semana, você tem ali uma dor de origem odontológica, e que muitas vezes vai estar também ou te limitando ou te tirando realmente, né, dessa competição. Então, assim, em todos os níveis a gente tem uma perda muito grande e a gente não pode achar que essa infecção ou essa inflamação ela está ali isolada. Aí, se a gente pensar a questão de reparo muscular, a gente sabe que a atividade física, né, o exercício, ele é uma inflamação, mas é uma inflamação que ela é assistida. Só que aí, se eu junto essa inflamação, de repente, com uma inflamação odontológica, né, isso já vai ter um poder ali de inflamação muito maior. Então, você está querendo dizer que a odontologia, ela ajuda, de certa forma, na recuperação muscular? Exatamente. E tem alguns atletas especialmente do futebol, né, que a gente já viu algumas reportagens que tratam exatamente disso. Algum atleta que tem uma inflamação periodontal, né, como eu falei, de gengiva, crônica, né, ela existe ali, e se ela não for tratada, você vê que aquele atleta vai ter uma lesão muscular. Aí passa um tempo, faz a recuperação, quando vê, lesiona de novo. Por quê? Porque, na verdade, essa inflamação, ela interfere diretamente, inclusive, na questão de hipertrofia muscular. Então, aquela fibra muscular, ela não consegue, né, digamos, né, ter aquele ganho realmente de massa de forma efetiva por conta da inflamação, que às vezes é uma inflamação dentária. Quando você vai ver, às vezes, o foco daquela fadiga ali não é necessariamente o treinamento que ele está fazendo. Né? Às vezes é uma fadiga realmente que ele já vem por conta de uma inflamação gengival. Então, imagine todas as correlações aí, né, que a gente pode fazer e que a gente realmente não imagina. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Na sexta-feira, dia 5 de março, nós teremos aqui a entrevista com o Caio, fisioterapeuta do Laboratório da Corrida. E durante a entrevista, ele fez um comentário que foi sobre a importância dos mordedores para os jogadores de futebol americano. Você acha que a ATM, alguns problemas que a pessoa tem, o bruxismo, né, ela pode também interferir na corrida? Então, essa questão, né, essa correlação de algum problema na articulação temporomandibular com relação à pisada, passada de corredor, que também é uma coisa que muita gente questiona, né, muita gente fala sobre isso. Dentro da odontologia, a gente não tem uma correlação direta, a gente não tem, na verdade, como afirmar isso. O que a gente sabe que acontece, por exemplo, né, pacientes que a gente chama, né, na odontologia de classe 2, ou seja, tem a parte da maxila, né, essa parte superior, muito à frente da mandíbula. Então, a gente sabe que pacientes assim, eles têm uma projeção maior, né, de pescoço, de cabeça, e a gente sabe que isso vai interferir na biomecânica. Mas, se a gente for parar para pensar, por exemplo, um indivíduo como esse, adulto, ele já tem todas as compensações, digamos assim, né, fisiológicas mesmo, a gente sabe, tá com uma dor, por exemplo, na perna do lado direito, a gente acaba compensando do lado esquerdo, quando você vê, você tá com as duas doendo, né? Então, dentro dessa questão articular não é diferente. Então, ele já passa aí por todo um processo de compensação mesmo para ele não ter essa dor, digamos, né? Ou essa perda aí da própria
mecânica dele mesmo. Então, a gente não pode afirmar, tem uma correlação direta, né? Indireta, certamente que existe por essa questão de postura mesmo. Mas se a gente pensar uma criança, a gente tem como corrigir isso, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar até na corrida, né? De modo geral, se a gente for pegar ali atletas, né, de elite e tudo, quando a gente vê essa questão, né, de pisada ideal, toda essa discussão toda que existe, pisa como, faz como, qual é o movimento correto, a gente sabe que muitas vezes quando você pega ali aqueles atletas que são considerados os melhores, né, nem sempre existe uma correlação direta. Por quê? Porque existe essa adaptação, né, do nosso próprio corpo. O que acontece às vezes é que existem, né, algumas placas, né, prometem, digamos, né, entre aspas, essa correção, e de fato, se você fizer um teste ali muitas vezes estático, existe essa correção, mas ao longo de uma corrida, né, de uma prova, enfim, né, um treinamento mais longo, a gente não tem essa comprovação. Tem um outro ponto também, Cristal, que é em relação à dieta e à suplementação dos atletas. Como que é essa relação do nutricionista com o odontólogo, suplementação, corrida? Como que você casa essas informações? Então, esse aí eu acho que é o que é uma das atuações aí principais, né? Porque quando a gente pensa um atleta, né, de corrida, quando ele parte já para fazer treinamentos aí de 1 hora e meia, normalmente durante o treinamento você já entra com algum tipo de suplementação, normalmente o carboidrato. E a gente sabe que, por exemplo, a cárie, né, ela precisa, né, do açúcar, precisa do dente, da estrutura dentária, e ela precisa de um tempo para ela agir. Aí, se a gente colocar que o atleta, né, ele está ali fazendo o treinamento, normalmente, quando termina o treinamento, fica ali com os amigos, como a gente diz, né, na resenha, na conversa. Então, não vai ser de imediato ele fazer uma escovação, uma higienização. E aquele carboidrato que a gente muitas vezes utiliza, né, na forma de gel, o que acontece? Quando a gente corre, a gente tem, pela própria ação da adrenalina, uma redução de fluxo salivar. O fluxo salivar, a saliva, ela é importante para justamente neutralizar essa ação do carboidrato e fazer como se fosse uma limpeza, digamos, né? Dali da estrutura, né, de dente, de boca. Aí, quando a gente coloca, né, esse carboidrato numa forma de gel e a gente tem uma redução de fluxo salivar, o que acontece? A gente fica com aquele gel de carboidrato ali mais tempo em contato com o dente. Então, para quem treina, né, é comum a gente, inclusive, durante o uso, né, do carboidrato, a gente sempre coloca um pouquinho do carboidrato na boca, bota água, que é justamente para ajudar, né, para a gente conseguir engolir, porque senão forma aquela massa realmente na boca e a gente tem dificuldade até para deglutir, né? Então, imagine isso tudo, né, na estrutura do dente. O que acontece com muita frequência? Pessoas que não tinham cárie e que, depois que começam a fazer corrida, triatlon, provas mais longas, começam a ter lesão de cárie. E aí, quando você vai fazendo a correlação, pessoas que não tinham cárie, de repente, depois de começarem a fazer atividade física e ter treinamentos mais longos, começaram a ter. E aí, quando você vai ver, muitas vezes está associada a essa questão da ingestão maior de carboidrato, esse carboidrato fica mais em contato com a boca durante o treinamento. Aí você bota, por exemplo, né, os ultramaratonistas aí, né, como você, por exemplo. Estava aqui na minha cabeça, porque você começou a falar sobre o carboidrato e cárie, eu me lembrei que muitos ultras, principalmente o ultra trail, durante a competição escovando os dentes, porque a competição é o dia todo, e nos postos de hidratação, o cara escovando o dente. Isso para mim fez sentido. Quando eu vi, assim, olha, qual é o benefício que o cara está tendo em escovar os dentes durante a prova? Exatamente. Aí, assim, o que a gente pode conversar, né, com o nutricionista? A gente sabe, a gente que pratica sabe como é importante esse carboidrato, né, que a gente realmente precisa repor. Mas existem, por exemplo, carboidratos em forma líquida. Então, de repente, para provas mais longas, para treinamentos mais longos, fazer essa ingestão aí de um carboidrato na forma líquida, né, seria uma alternativa para a gente estar aí reduzindo aí essa chance, digamos, né, de ter lesão de cárie, é uma alternativa. Aí, se a gente for, por exemplo, pensar na dieta desse atleta, sem ser a questão de suplementação, são pessoas que têm hábitos mais saudáveis. Então, come mais salada, aquela salada tem um tempero com vinagre, com
azeite, enfim, limão, e aí a gente entra em outro tipo de lesão dentária, né, que a gente chama de lesão de biocorrosão, mas que elas não têm ação por bactéria, uma lesão que ela tem uma etiologia multifatorial também, né, não só a cárie, a lesão de biocorrosão também. Então a gente junta aí a cerda da escova mais dura, a força que a gente aplica para fazer essa escovação, o pH mais ácido da alimentação, e aí acaba causando realmente como se fosse depressões, digamos assim, né, no esmalte dentário, e aí a gente vê ali cavidades mesmo, elas só não têm essa origem aí bacteriana como tem a cárie, mas também são extremamente desconfortáveis. Tem muito atleta que tem o que a gente chama de hipersensibilidade, né, ou aquela dor realmente com frio, ou quando come alguma coisa ácida e de ter esse relato aí de dor, essa queixa. E aí, além disso, a gente ainda tem chá, que também é muito comum, né, entrar na dieta. Então, a maioria dos chás, eles têm esse pH ácido, questão de bebida alcoólica, então por mais que não seja uma ingestão, né, diária, né, obviamente, mas assim, no final de semana, só que aí é o que eu falo, é uma junção dos fatores, né, então assim, durante a semana eu fico ali tudo regradinho, chega final de semana, é o dia que eu encontro o pessoal, e aí vai, toma uma bebida, né, alcoólica, quando você vai juntando tudo isso, você tem ali a situação ideal para ter esse tipo de lesão também. Larissa, a mãe da corrida, como vocês perceberam, a odontologia do esporte tem muita coisa a nos ensinar, a nos acrescentar e nos ajudar. Se você não tiver um odontólogo do esporte aí perto de você, procura um dentista que corre. Tenho certeza que vocês gostaram bastante do vídeo. Inscreva-se aqui no canal, deixa seu like. E antes da gente encerrar, Cristal, gostaria que você fizesse suas considerações finais para o pessoal do canal. Eu, na verdade, Vitor, te agradecer, né? Agradecer a oportunidade. Eu acho super bacana, né? O seu canal no YouTube, o próprio Instagram, né? Que traz essas informações, né? Então, perceber que a corrida, né? Vai muito além de você simplesmente, né? O que eu falo sempre, calçar o tênis e sair correndo por aí, né? Existe, de fato, muita ciência por trás, né? Desse esporte. Então, agradecer mesmo o convite, fiquei muito feliz, espero que a odontologia do esporte possa contribuir aí com os atletas, os amadores, os amantes da corrida, e eu acho que você cumpre bastante o seu papel aí quando você dá essa oportunidade, né, para os outros profissionais da área de saúde também trazerem um pouquinho, né, dessa rotina. Eu acho que o esporte é extremamente interdisciplinar e multidisciplinar, né? Então, eu acho que tem que realmente existir essa junção aí dos profissionais, né? O médico, o ortopedista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, né? Então, eu acho que só dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, ter um trabalho aí extremamente eficiente. Agradeço a todos vocês, agradeço a Cristal e desejo que vocês sigam em frente e evoluindo sempre.